Mas nós vamos aprender hoje, irmãos, e nós temos que ter essa certeza, essa convicção, que a salvação não é algo difícil. Ela não está longe, não está inalcançável, ela está mais próxima do que a gente possa imaginar. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Veja que eles já tinham esse pensamento, né? Que a salvação era algo difícil. Porque quem perguntou já tinha essa afirmação, que a salvação era poucos que se salvavam. Então ele disse: são poucos que se salvam? E ele, Jesus, lhe respondeu, versículo 24, porfiai, que é esforçar ou lutar, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então quem olha assim, quem lê, fala: meu Deus, é difícil. Eu, coitado de mim, né? Sou tão pecador, sou tão falho. Mas daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Vamos para Efésios capítulo 2. Então diz assim, aqui é o apóstolo Paulo, dizendo assim, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E olha o que ele diz agora: isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra dom significa presente. Então ele está dizendo que a salvação é um presente de Deus. Vamos ler o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Por que a gente leu lá primeiro, que daqui a pouco nós vamos voltar? Lá parece que a salvação é algo difícil, porque Jesus ali disse: poucos encontram. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala que é um presente de Deus. Então, quando a gente lê aqui, a gente vê aqui que, segundo Paulo, é uma coisa fácil. Aí, não parece uma contradição? Claro que não é. Mas não parece uma contradição? Jesus disse que poucos encontram. Então, quem lê pensa o quê? É muito difícil. Mas aqui Paulo fala que é um presente de Deus, que não vem de nós, ou seja, não é nada que eu faça, mas é o que ele fez. Então, parece ser uma contradição, é óbvio que não é. Vamos voltar então lá para Lucas, capítulo 13, versículo 24. Então, vamos ler de novo. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e o que Jesus disse? E não poderão. Então, quando a gente lê o que Paulo falou, parece ser uma coisa fácil, mas quando a gente lê o que Jesus falou, agora parece ser muito difícil. Mas aí, irmãos, é o que muita gente ainda não sabe. Talvez você não sabe. Quando Jesus falou isso, Jesus falou para os judeus. Essa frase que Jesus falou não foi para nós que vivemos no tempo da graça. Depois nós vamos voltar lá. Porque senão seria contradição. Jesus fala uma coisa e Paulo fala outra. Quem foi que revelou para Paulo que é pela graça e que isso não vem de nós, é presente de Deus? Foi o próprio Jesus. Então, ele não está se contradizendo. Por quê? Porque aqui, nós vamos ver os versículos aqui agora, nós vamos ver que quando Jesus falou isso, Jesus falou para o judeu. Porque até hoje o judeu não crê em Jesus. Até hoje os judeus não consideram Jesus, a maioria deles, como o Messias. Deixa eu só te mostrar um versículo, porque uma coisa que muita gente também não sabe, que existiam coisas que Jesus falava para todos nós, que servia para eles e para nós, mas existiam coisas que Jesus falava que era específico para os judeus e específico para os discípulos. Você quer ver um exemplo aqui? Que está aqui pertinho, ó. Lucas capítulo 12, só voltar um pouquinho, versículo 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta palavra, ou seja, o Senhor fala esta parábola a nós ou também? Então vocês vejam que existiam coisas que é óbvio que Jesus falava só para aqueles discípulos ali.
E existiam coisas que Jesus falava para os judeus. Como, por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 24, não precisa abrir não, do sermão profético, ele fala, se eu não me engano, no versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça quando? No sábado e no inverno. Para quem que Jesus falou isso? Para os judeus, porque quem guarda o sábado? Judeus. Então, voltando aqui para Lucas capítulo 13, vamos ler do versículo 10 em diante, olha só. E ensinava quando? No sábado, em uma das sinagogas. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 14, e tomando a palavra, quem? O príncipe da sinagoga. Então, judeus, fariseus, estudiosos da lei de Moisés, príncipes da sinagoga, como que eles estavam? Indignado, porque Jesus fazia o quê? Curava no sábado. Disse à multidão, 6 dias há em que é mister, ou seja, em que é necessário trabalhar nestes, pois vindes para ser curados, e não no dia de sábado. Você veja que, então, Jesus estava ali num reduto, ali judeu, num reduto fariseu, porque ele, dentro da sinagoga, ele curou uma mulher que precisava ser curada, e ao invés de eles se alegrarem, de eles ficarem felizes, o que os judeus fizeram? Ficaram indignados, porque ele tinha curado no sábado. Então ele está lendo tudo isso só para você entender que o contexto aonde Jesus estava, então, era de judeus, era de fariseus. Quem está entendendo? Ali ele estava nesse meio. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Aí Jesus respondeu, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, aí Jesus enfatiza, no dia de sábado, esta filha de Abraão. Então, versículo 23. E disse-lhe Senhor, aí é onde chegou o assunto nosso, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora nós vamos continuar lendo. Quando o pai de família se levantar e cerrar, ou seja, fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Iniquidade é injustiça, praticais a injustiça. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha Jesus tocando na ferida deles de novo agora. Falando de quem? Abraão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virdes quem? Abraão, Isaque e Jacó. E todos os profetas no reino de Deus. E vocês, aonde? Lançado fora. Então você vê que Jesus estava mexendo na ferida de quem? Dos fariseus, dos judeus. E foram eles também que perguntaram, é difícil se salvar? Então você vê que Jesus está no meio deles. Claro que não era só os fariseus, claro que não eram só esses religiosos, eram pessoas também simples que queriam ser salvas. Mas quando Jesus fala disso, ele está mexendo na ferida, está cutucando com aqueles fariseus religiosos. Então, versículo 29, e virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Quer dizer, vocês não vão. Vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó, mas virão outros do Oriente e do Ocidente, que somos nós, irmãos, os gentios. Tudo começou naquela região, Israel, Jerusalém. Depois o evangelho foi se espalhando, através de quem?
do ministério do apóstolo Paulo, onde foi para... Porque toda nação fora de Jerusalém era considerada os gentios. Por exemplo, os próprios romanos que dominavam aquela região, eles eram considerados gentios também. A mulher samaritana era considerada gentil. Todo o povo que não era judeu era considerado gentil. Então, depois esse evangelho se espalhou e chegou até nós. Então Jesus aqui está falando para eles, olha, os de fora, aqueles que não são judeus, aqueles que não são da nossa região, esses vão chegar e esses vão ocupar o lugar de vocês. Aí ele finaliza aqui, ó, o versículo 30. E eis que, vamos ler juntos, que os derradeiros, na minha Bíblia está derradeiro, mas significa o quê? Os últimos, né? E eis que os derradeiros, que os últimos, que serão o quê? Primeiros. E os primeiros que serão derradeiros ou últimos. O que Jesus estava falando? De nós. Porque ele veio primeiro para quem? Para o judeu, que rejeitou. E por isso Jesus estava falando para eles que a porta era estreita, por causa deles. E Jesus está falando aqui que os últimos, que fomos nós que fomos alcançados. Porque o apóstolo Paulo recebeu o ministério muito tempo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado. Os apóstolos já estavam pregando o evangelho, a princípio, só naquela região para os judeus. Jesus escolhe Paulo, que também era um judeu, mas ele tem aquele encontro com Jesus e Jesus revela para ele o evangelho da graça. Aí Paulo sai, Paulo vai pregar para as outras regiões, Grécia, Roma, onde ele morreu até. E esse evangelho foi se espalhando até chegar a nós. Então chegou por último para quem? Para nós. Primeiro foi para quem? Para eles. Então a gente leu tudo isso para você entender, para nós entendermos que quando Jesus disse que a porta era estreita, que o caminho era apertado e que nos dá uma impressão que é muito difícil ser salvo, isso era para o judeu. Porque o que vale para nós, vamos para Efésios capítulo 2. Então o que o apóstolo Paulo fala aí, irmãos? Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E olha o que ele diz agora, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Então quando a gente lê aqui, então, agora a gente entende que a salvação não é algo distante de nós, não é algo difícil. Esses dias eu falei para uma pessoa que estava com dúvida sobre a salvação, falei assim, sobre a salvação, eu falei, olha, a salvação já foi garantida para nós que cremos. Quem colocou medo em nós, quem nos ensinou dessa maneira, que parece algo longe, difícil, que qualquer coisinha, olha, você vai para o inferno, hein? Ó, se Jesus voltar hoje, você já ouviu falar que tem crente que dorme até de paletó e gravata, porque vai que Jesus volta hoje? Já uma vez perguntaram, pastor, se Jesus voltar e eu estiver tomando banho, só porque está nu? Olha a que ponto chega o fanatismo religioso. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam o quê? Que a salvação é algo difícil. Que Deus está olhando para nós e fala, olha, opa, qualquer coisinha, opa, você vai ficar de fora. Sempre nos ameaçando, e não é isso. A salvação, irmãos, ela já foi decidida. Não precisa abrir tua Bíblia, você conhece esse texto de cor e salteado, como diz. João capítulo 3, versículo 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Pronto. Você entregou tua vida para Jesus? Você crê em Jesus? Talvez você diga, mas eu sou tão falho. Eu também sou. Quem é perfeito nessa vida, nesse mundo? Por isso que a salvação foi um presente. Claro que eu não vou pegar essa graça e abusar, então eu vou viver de qualquer jeito. O apóstolo Paulo mesmo disse, tudo é lícito, mas nem tudo o quê? Convém. Não deixa que o diabo venha colocar, oprimir você ou usar pessoas. E normalmente ele usa quem? Religiosos.
para ficar acusando, apontando o dedo, do jeito que você está, você vai para o inferno, se Jesus voltar hoje. Pode ver, uma das mensagens que a religião mais gosta de pregar, que está em outro texto, outra aliança, é aquela que fala assim, põe tua casa em ordem. Né? Quem já ouviu essa pregação? Fala a verdade, quando a gente ouve isso aí, não dá um medo? Misericórdia. Aí a gente começa a caçar pecado. Meu Deus do céu, será que eu xinguei ontem? Será que eu briguei ontem? Você começa a caçar coisa que não existe. Por quê? Porque quando se prega essa mensagem, que foi para uma outra época, que era a antiga aliança, quando você ouve aquela mensagem, põe tua casa em ordem, porque morrerás. Você começa a bater um desespero. Quando eu ouvi essa mensagem, cara, eu ficava desesperado. Mas aí você vem para o Evangelho da Graça. Aí ele diz aqui, vamos ler de novo, porque pela graça, versículo 8, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Ou seja, não há nada que eu possa fazer. Eu vou fazer um jejum para mim ser salvo. Não. Eu vou fazer um sacrifício para mim ser salvo. Não, o sacrifício já foi feito na cruz. Eu vou dar uma oferta, vou pagar pela salvação. Não, o preço já foi pago. Não há nada que nós possamos fazer. Eu vou me consagrar mais. Não há nada que nós venhamos fazer para conquistar a salvação. Ela já foi dada. É só questão de se aceitar. Como nós lemos em Romanos capítulo 8, no início na abertura, que nada nos separará do amor de Cristo. Então, coloca uma coisa no teu coração, a salvação está garantida. A salvação já foi conquistada na cruz. Agora eu tenho que crer, eu tenho que viver. A salvação já foi conquistada, já nos foi dada. O perdão já nos foi dado. Não é algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que... Porque o próprio João Batista, quando viu Jesus, olha o que o João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então o que nós temos que fazer? Assumir. Alguém pode pensar, mas é tão fácil assim, o pastor não tem que fazer nada. É crer. Crer, assumir, confessar. Porque como diz aqui em Romanos capítulo 10, nós já vamos terminar, tá? Versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração fizer o quê? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Pronto, é isso. Ele não disse aqui, se você fizer um jejum, se você fizer uma consagração, se você colocar a tua casa em ordem, olha, cuidado, hein? Porque a religião é assim, cuidado, hein? Qualquer coisa, você vai para o inferno. Está aqui a simplicidade do Evangelho da graça de Deus. Então confesse, eu sou salvo, Deus está comigo, a minha vida pertence a Ele. Porque talvez a sua confissão tenha sido confissão, desculpa a expressão que eu vou usar, porque um dia a minha já foi assim, de derrota. Qualquer coisinha, eu estou perdido, acho que Deus... Quantas vezes a gente já pensou, acho que Deus não me ama mais, o que eu fiz, estou perdido. Você vê nos evangelhos, na caminhada de Jesus, Jesus falou mais de condenação e de inferno para quem? Para os judeus religiosos, mas para os pecadores ele dizia, vai, não peques mais, nem eu te condeno, sempre estendendo a mão para quê? Para salvar. E essa salvação já chegou, já nos alcançou. Eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Eu já tive por muito tempo, irmãos, mesmo como cristão, e não se espante que eu vou falar, até como pregador, eu já tive muitas vezes com dúvida da minha salvação. Mas hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu sei que não tem nada que eu possa fazer. Ele já fez. Eu só aceito o que Ele fez. Eu assumo o que Ele fez. E aí há uma paz no meu coração. E essa paz que você tem que ter. Talvez você tenha uma fé em Jesus, você fala que você crê em Jesus, mas todo dia, Jesus, por favor, me salva, pelo amor de Deus. Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu não estiver preparado, sempre com medo. Quem pôs isso na nossa cabeça? A religião. O medo. E Jesus não salvou para a gente viver com medo. É para a gente viver feliz, com paz, com certeza no coração. E olha, isso vale para a tua família também. Atos 16:31 diz o quê? Quem sabe? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então creia.
Essa salvação, ela está muito próximo de você, ela está dentro de você, está dentro de nós. Não é algo longe nem distante.